A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, né? Quero deixar uma palavra que está lá em Marcos 6, do 1 em diante. E partindo dali chegou, aqui a palavra se refere a Jesus, retira-se para Nazaré. E partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-se admiraram, dizendo: de onde lhes vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns, poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estavam admirados da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém? Aqui a palavra se refere, né, ao Senhor Jesus Nazaré, quando voltou ali para Nazaré, né? E ali ele pregava a palavra do Senhor, né? Mas o quão grande é difícil, meus irmãos, pregar dentro da sua casa, da sua família. E os irmãos, muitas das vezes, não querem entender o que Deus está falando, né? Porque você conhece a vida dos teus irmãos, então ele não quer crer se é Deus que está te usando. Então é importante a gente meditar nas Escrituras para não sermos enganados, para não colocarmos iras dentro do nosso coração daquilo que Deus está usando o irmão para alertar, né? Então aqui mesmo Jesus, operava maravilhas, curou, mas não pôde fazer grandes maravilhas porque pela incredulidade daquele povo, né? A dureza de coração. E assim a qual ele pregou, e mesmo assim a gente pode analisar pelos discípulos, né? Que nenhum irmão de Jesus foi discípulo dele, né? Então ali Jesus, quando saiu procurando os discípulos, né, nenhum das próprias casas seguiram ele. Jesus era um homem maravilhoso ali, se despiu de toda a glória, né? Veio à terra, sendo usado por Deus. E assim o Senhor usava ele, nosso Deus maravilhoso usava ele para pregar o arrependimento ao povo. E muitos não queriam se arrepender e se converter verdadeiramente. Porque aqui no versículo 12 mesmo, e saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curava. Mas assim, Deus queria operar muito mais. E aqui mesmo no versículo 11 está escrito, e quando alguns vós não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali sacudam o pó, e estiver debaixo dos vossos pés, e testemunho contra eles. E em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para daquela cidade, né? E assim, aqui glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. O que é a importância de uma família que serve a Deus verdadeiramente, né? Deus guarda, protege e livra eles. A importância de uma família obediente a Deus. Aqui em Gênesis 19 fala sobre Ló, né? Quando Ló recebe os 2 anjos na casa dele. Eu vou ler do versículo 15 em diante.
Gênesis 19, 15. E ao amanhecer os anjos apertarão com Ló, está escrito aqui, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Né? E aqui no 22, vou dar sequência no 22 para não ficar muito longo. E está escrito no 22: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Então Ló foi para Zoar, né? Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. No 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Assim muitos têm olhado para trás, né? Olhado para as coisas do mundo, se apegado às coisas do mundo, e não se firmado na presença de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que ama o mundo não ama ele. Por isso que nós temos que se libertar das coisas desse mundo, meus irmãos. Buscar a verdade do Evangelho. Se converter verdadeiramente. Abandonar os prazeres desse mundo. Buscar a presença do Senhor cada dia mais. Buscar a obediência às suas escrituras. E assim Deus vai abençoando a sua casa e a sua família. Pois aqui, Ló era um homem que temeu a Deus e servia ao Senhor. Mas a sua esposa olhou para trás. Olhou para os prazeres do mundo novamente. E assim nós não podemos fazer. Devemos se firmar na fé, na palavra do Senhor, cada dia mais, obedecendo às Escrituras, para que nós não venhamos olhar para trás, parar de meditar na Bíblia Sagrada, parar de buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que nós não venha tropeçar e se arrebentar neste mundo novamente. Pois aqui, eu quero deixar mais uma palavra que está lá em Êxodo 20, versículo 3 em diante. Êxodo 20, 3 em diante. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ao 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus amados irmãos, aqui nessa palavra se refere a não terás outros deuses diante de mim, diante do Senhor, né? Não adorás imagem de escultura, não adorás nada desta terra que põe acima de Deus, porque nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Meus amados irmãos, assim no passado eu, por não conhecer as Escrituras, não entender a palavra de Deus, era coração duro. E por não ler a Bíblia Sagrada, não acreditava no que os irmãos muitas das vezes usavam pessoas para falar comigo, e eu não acreditava, endurecia o coração. Meus irmãos, se nós tiver
qualquer coisa que for acima do nosso Deus, a nossa Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos desobedecendo ao Evangelho, a palavra do Senhor. Porque nós temos que crer no Senhor Jesus, é pela fé, crer que Ele veio à terra, crer que Ele veio trazer à humanidade arrependimento, conversão, e que o Senhor podia, né, nos guiar pelos caminhos retos, dando-nos a direção da salvação eterna da nossa alma, né? Pois aqui, ó, se você tem sua Bíblia aí na sua casa, medite na palavra de Deus, para que você não seja enganado, né? Ó, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o poder desta palavra, meus irmãos, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é só falar de boca que você crê em Jesus. Ah, eu creio em Jesus. Mas ainda está nas práticas do mundo? É preciso aceitar Senhor Jesus como Salvador. Que está lá em João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma palavra poderosa, mas você tem que pegar o mistério da palavra. Eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No passado eu também era enganado. Eu também acreditava que imagem de escultura tinha algum poder. Mas não podemos crer numa imagem que Jesus não está ali. Não podemos crer, na Bíblia menciona aqui, ó. Não farás para ti, no 4, ó. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, e nem embaixo das águas debaixo da terra. Então a gente não pode crer que o Espírito Santo é aquela imagem de gesso que põe na porta em casa. O Espírito Santo não é aquilo lá. O Espírito Santo, através de você aceitar Jesus como Salvador, descer as águas do batismo do arrependimento, que é o único batismo verdadeiro, porque nenê não tem pecado, nenê não tem consciência do que é certo e o que é errado, ele acabou de nascer. Por isso que muitas vezes você vê os pais educando: filho, não põe a mão aí, não pega nisso. Porque ele não tem o conhecimento nem da vivência do mundo e principalmente da palavra de Deus. Então esse batismo não é válido. Eu passei por esse batismo da católica, mas não é válido porque nenê não tem pecado. O teu batismo é do arrependimento, através de você se arrepender dos teus pecados verdadeiramente e descer as águas, como Jesus mesmo nem precisava passar pelo batismo das águas. Mas João Batista disse: Senhor, eu que devo ser batizado pelo Senhor. Jesus disse para ele: não, é necessário que se cumpra o que está escrito na lei do Senhor. Então até ele desceu as águas do batismo, mas ele já tinha uma certa idade, ele já sabia o que é certo e o que é errado. Então nós temos que entender, aqui mesmo menciona, embaixo das águas. Aí eu menciono para os irmãos, não onde está aparecida na palavra de Deus. Meus irmãos, eu tenho que pregar a verdade do Evangelho. Eu era enganado. Eu acreditava numa imagem de escultura. Mas aquilo não tem poder para te libertar. Nós temos que crer no Senhor Jesus, é pela fé. Crer que Ele morreu naquela cruz do Calvário para me dar a direção da minha salvação e da sua salvação. Por isso que nós temos que ter o conhecimento das Escrituras para não sermos enganados. Não adianta ir para qualquer igreja, meus irmãos. Não é qualquer igreja que está pregando a verdade do Evangelho. Temos que orar pedindo para Deus: Senhor, me dá uma direção. Eu preciso
conhecer a verdade do teu evangelho. Abre a minha mente, arranca a cegueira dos meus olhos, e como eu também estava cego um dia, meus irmãos. Em João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, meus irmãos. Mas nós temos que conhecer as Escrituras para não sermos enganados. E que Deus tem bênçãos para nós, esse versículo 6, ó. O 5 mesmo. Que Deus, ó, não te encurvarás. Quantos têm se encurvado para a imagem de escultura, meus irmãos? Imagem de gesso feito por mãos humanas. Deus não está nisso. Não podemos crer uma imagem de um quadro, que aquela foto que acham que é Jesus Cristo. Ninguém viu a face de Deus e ficou vivo. Como que pode ser Jesus naquele quadro lá? Tem pessoas que são arrebatadas no céu, vê Jesus, mas não vê uma luz muito grande, uma glória no rosto de Jesus. Ninguém vê o rosto dele. Ninguém que foi ver a face do Senhor voltou à terra. Por isso que muitos foram até arrebatados para não ser adorado o corpo na sepultura. Muitos, aquele padre Cícero, adora ele, porque ele foi enterrado numa tumba. O povo vai lá e adora aquela tumba dele, a cova. Fizeram a imagem dele na cidade, eu esqueci o nome da cidade. Ó, meus irmãos, analisa, aquele Cristo Redentor que tem no Rio de Janeiro. Aquilo lá é uma maldição na cidade. Não é Jesus que está naquele Cristo lá com os braços abertos. Ninguém viu a face do Senhor. Pode ver que o Rio de Janeiro é tenebroso. Pode ver. Vê as reportagens de tragédia que tem no Rio de Janeiro. Porque Jesus não está lá. Aquela imagem é uma imagem feita por concreto, mãos humanas. Mas nosso Senhor Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele está sentado. Ele morreu naquela cruz do Calvário, mas está sentado à direita de Deus Pai. Mas ele opera na terra. Ele usa os servos deles ainda para orientar você, eu. Ainda tem profeta na terra, meus irmãos. Tem homens e mulheres de Deus na terra. São poucos, mas tem. Poucos que querem pregar a verdade do evangelho, porque bater de frente contra o diabo não é brincadeira, não. Tem muitos irmãos até que ringem os dentes para você, torce o nariz, porque você tem pregado a verdade do evangelho, mas ele não quer se arrepender dos pecados dele. Mas o juízo de Deus está vindo sobre a terra. Aquele que prega a verdade do evangelho, esse vai subir. O que prega o engano, o entorno da palavra de Deus, mas não prega a verdade. Porque eu estou pregando essa verdade aqui, ó, por amor à tua alma. Eu compro briga com Satanás para pregar essa verdade aqui, ó. Para orientar você que está cego, como eu estava um cego um dia. E não sou bom, não. Sou miserável, pecador errante. Também estou aqui pedindo perdão para o Senhor sempre, me arrependendo dos meus pecados. Porque a Bíblia fala, vigiai e orai para que não caia em tentação. Aquele que está de pé, vigie para não cair. Todos estão sujeitos a pecar. Mas que Deus possa abrir teu entendimento. Está lá nos 10 mandamentos, meus irmãos. Por isso que eu também não li a Bíblia. Eu também estava cego, porque não li as Escrituras. Lê o Êxodo 20. Lê os 10 mandamentos. Se você ler os 10 mandamentos, você vai entender uma boa parte do que Deus quer de nós. Lê o Êxodo 20 aqui, ó. Êxodo 20 do 1, pelo menos até o 20. Para você entender um pouco das Escrituras. Amém, meus irmãos? Que esta é a palavra de hoje que Deus trouxe para nós. Que nosso Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz. Pode ver nas Escrituras. Em lugar nenhum menciona. E outra coisa, Maria foi uma mulher agraciada por Deus, sim. Uma serva de Deus, sim.
Mas a adoração não é para ela. Não é para ela. É para Jesus. Até mesmo naquela passagem ali que Jesus fez um milagre de transformar água em vinho. Se você ler lá, está escrito que ela chegou para Jesus e falou para ele que tinha acabado. E ele falou, não é minha hora ainda. Ela ficou quietinha. Porque a glória, a honra e a glória é dada a toda Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ela foi uma mulher abençoadora por Deus para gerar Jesus no ventre dela. Mas a glória, a honra e a glória foi dada ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Fiquem na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer uma oração aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, que o Senhor possa entrar nas casas, Senhor, trazendo arrependimento aos corações, ó Deus, abrindo a mente para entender as tuas escrituras, a verdade do teu evangelho. Pai, não vim trazer palavras minhas aqui, mas sim a tua palavra, do teu reino, Senhor, da tua justiça. Pai, que o Senhor é misericordioso, até 1000 gerações daqueles que obedecem, Deus. Pai, as almas estão sofrendo, Senhor, perecendo, por falta de conhecimento. Pai, nos usa, Senhor, para alertar, para orientar, meu Deus. Abre a mente, abre o coração, Senhor, para receber essas palavras, meu Deus. Pai, que o Senhor possa tocar, Senhor, no profundo da alma, no oculto e escondido, Senhor. Repreenda todo o mal, Senhor, nesta casa, nesta vida, nesta família. Ó Deus, tantas famílias têm passado por maldições hereditárias, meu Deus. Quebra as maldições hereditárias, meu Deus. Liberta as almas, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Abre a mente, o entendimento, para que essas almas venham entender, Senhor, que o Senhor quer o melhor para elas, que o Senhor quer abençoar elas, mas que o Senhor quer conversão, arrependimento, batismo verdadeiro das almas, meu Deus. Converte, meu Pai, esses corações, converte essas almas, traga um conhecimento da verdade a elas. Pai, usa homens e mulheres para pregar a tua verdade. Levanta homens e mulheres, Pai, que não temem aos homens da terra, mas que prega a verdade do teu evangelho, meu Deus. Ajuda, Senhor, essas almas a se converter ao arrependimento verdadeiro, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para pregar a tua verdade. Que o Senhor possa, Senhor, convencer as almas, Senhor, para a glória do teu santo nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fique na paz do nosso Senhor Jesus. E que Deus abençoe o dia dos irmãos. Amém. Amém.